pelo teu céu, que vai trazer a tua palavra. Que não seja ele, mas que seja teu Espírito Santo falando, Senhor Pai. Que ele diminua e que você apareça hoje aqui neste lugar, Senhor, como grande, como forte, como Senhor e como Salvador, Pai. Salve a alma nesta noite, liberte vida nesta noite, em nome de Jesus. Permaneça em pé, Pastor Dalmo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e o versículo 16, que é o texto áureo desta festividade. Glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigando em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha alma em sua luz. Amém. Todos acharam? Amém. O texto sagrado diz assim. É o 15, né? 1 e 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos repetir esse texto? Vamos lá? Mas como é santo aquele que vos chamou. Eu leio, os irmãos repetem, vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou. Mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Amém? Amém. Os irmãos que quiserem sentar, podem sentar. Os que quiserem ficar de pé comigo, podem ficar. Nessa hora eu sei, irmão, só fica eu e Jesus em pé só nessa hora, né? Glória a Deus. Agradecemos a todos que estão presentes, né, por terem honrado o convite da nossa igreja, e estamos aí com esta festividade da união e com um texto que nos chama a atenção, porque é um texto que Deus, através desse versículo aqui, escrito pelo apóstolo Pedro, esta carta do apóstolo Pedro foi enviada para as igrejas universais. Igrejas universais quer dizer as igrejas que estão em toda parte da terra, e esta daqui é uma delas. E esse texto bíblico que nós vemos, escrito pelo apóstolo Pedro, tem um tema. O tema desse texto é sofrimento por amor de Cristo. Sofrimento por amor a Cristo. E é algo que a gente vê que nesses últimos dias está um pouco escasso no meio do povo de Deus, porque essa palavra sofrimento está sendo extinta um pouco do vocabulário cristão, porque em virtude do aumento das seitas, em virtude do aumento das denominações diversas, e através dessa virtude vem também muitos homens se dizendo ser professores, se dizendo ser pastores, e trazendo ensinamentos que muitas vezes perverte, que muitas vezes distorce a palavra de Deus, dizendo que nós não fomos chamados para sofrer, nós não fomos chamados para sentir dor, não fomos chamados para ficar doente, não fomos chamados. Eu concordo que Jesus não chamou nenhum de nós para sofrer dor, sofrer câncer e outras coisas concernentes do pecado, claro, mas
Mas o Senhor deixou bem claro uma palavra. Ele disse: no mundo tereis, mas tem. Então essa palavra, ela tem que se cumprir na nossa vida, tá? Então aqui o texto diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Aquele quem? Deus. Quem foi que nos chamou? Foi Deus. Foi Ele que me chamou. Foi Ele que te chamou. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque Ele foi nos buscar. Está escrito lá no Evangelho escrito por João, capítulo 15 e versículo 16, diz que não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então nós estávamos lá fora, no pecado, nas transgressões do mundo, andando conforme nossos pensamentos e desejos carnais. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele olhou para nós e se compadeceu da nossa miséria e enviou a sua palavra pelo poder do seu Espírito Santo e nos convenceu lá fora e nos trouxe para esse lugar. Então o texto diz: olha, mas como é santo, santo, como é santo aquele que vos chamou. Está falando de Deus, está falando da pureza de Deus, está falando da santidade de Deus. E a palavra santo do grego quer dizer separado. Santificação quer dizer separado para uso exclusivo de Deus. Se refere a nós e a objetos e a dias. Mas santo se refere à pessoa de Deus. Ele é santo, que quer dizer, Ele é separado de tudo que é mal, que é perverso, que vai contra a sua natureza. Tudo que é pecado, Deus é separado. Então a gente vê que essa palavra santo também tem o seu significado no hebraico, porque a palavra santo, Deus é chamado de santo desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele é chamado de santo. Mas a palavra santo, traduzida no hebraico do Antigo Testamento, quer dizer kadosh. Kadosh em hebraico é também utilizado para designar o nome do Deus dos judeus. Então, um dos nomes de Deus pelo qual Ele era mais chamado no Antigo Testamento era Kadosh. Nas adorações era usado Kadosh, Kadosh, Kadosh. E eles cantavam Kadosh. E sempre Kadosh, que quer dizer santo, santo. E tem muitas linguagens para essa palavra Kadosh, que, por exemplo, Kadosh tem também, significa também algo sagrado. Deus é sagrado. Ou um indivíduo que foi consagrado, no caso nós, perante outras pessoas. Kadosh também aparece na Bíblia no Novo Testamento. Existem muitas variações de Kadosh. Existe Kadesh, que significa sagrado em hebraico. Existe Kiddush, que significa santificação ou consagração. Existe Yom Kadosh, significa dia, ou seja, dia santo. E existe também, em relação a esse dia Kadosh, Yom Kadosh, quer dizer, os judeus, eles fazem uma oração de 11 meses, entoando e louvando o nome do Senhor e dizendo Kadosh, 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 para que Deus mande o socorro, para que Deus mande o Messias. Agora, eles estão fazendo esta oração, clamando, implorando que Deus mande o Messias pela primeira vez, enquanto nós estamos aqui e podemos dizer nesta noite Kadosh, porque já estamos esperando Ele pela segunda vez. Pela segunda vez estamos esperando Ele, porque nós já o reconhecemos como Messias. Já o reconhecemos. E a gente vê também que existem algumas palavras, por exemplo, como é santo aquele que vos chamou, como é Kadosh aquele que vos chamou. A gente vê que também o Senhor é santo, Ele é santo, santo, santo. A gente precisa comprovar isso, porque muitas pessoas dizem Deus é santo, o Senhor é santo.
E nós pertencemos a Deus, porque nós fomos santificados. E santificação é separado, santificação quer dizer separado para uso exclusivo de Deus. E o que é que nos santifica? É a palavra de Deus que está lá em João, no Evangelho, capítulo 17, versículo 17. A palavra diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a cada dia em que a gente vai lendo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai aprendendo a palavra, a gente vai sendo santificado, a gente vai sendo separado, a gente vai se tornando um kadosh dessa vida. Separado é o que a gente precisa ser, porque nós somos separados do mundo. E a palavra grega para a igreja quer dizer eclesia. Eclesia quer dizer chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo. Para fora do quê? Do pecado. Para viver o quê? Uma vida de kadosh, uma vida de santidade, uma vida de separação do mundo. Então, esta palavra santidade, ela deve ser levada em consideração, porque está para acontecer um grande evento. E nesse evento, só vai participar dele quem for santo. Quem não for santo, não vai. E Deus me deu algo nesta noite, que se você não for convencido e mudar de vida, meu Deus do céu, nunca mais você vai ser. Porque quem convence não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo convence o homem mediante a pregação da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que a palavra é pregada, ela é anunciada, ela vai criando em você, pelo poder do Espírito Santo, uma fé salvífica. Então, essa fé salvífica é que te faz se arrepender, sentir tristeza pela tua vida de erro, de pecado, e aí você se arrepende. E aí torna para o Senhor novamente. Sabia que todo dia a gente torna para o Senhor? Porque todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. E se a gente não se arrepender e pedir perdão, confessando o Senhor, a gente está em pecado. Então a gente precisa tornar para o Senhor todo dia. Todo dia. Porque nós somos, enquanto vivemos, somos eternos errantes. Então o Senhor quer que a gente seja o quê? Santo. Então, como é santo aquele que vos chamou? Olha, Deus é santo no seu caráter. O que é caráter? É aquele comportamento que se manifesta quando a pessoa está sozinha, está em oculto. É o caráter. E é justamente o caráter de muitas pessoas que precisa ser moldado, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Porque se o caráter é aquilo que se manifesta em oculto, então a gente vê que tem muitas pessoas, diz na palavra, que existem muitas pessoas que precisam ter o seu caráter moldado. Por exemplo, nesses últimos dias a gente vê que existem pessoas que na frente é uma coisa e por trás é outra. São pessoas de dupla personalidade e nós temos que aceitar. Está dentro da igreja, estão conosco, não vão para o céu, mas estão conosco. Mas a gente tem que vigiar, porque quem é santo é separado, então não vai se unir com as ações desses tipos de pessoas. Então, amados, a gente vê que Deus é santo no seu caráter. Tem pessoas que o caráter é assim, na frente, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, Pai do Senhor, oh glória, e a Bíblia debaixo do braço, e quem sabe um paletó, e quem sabe um vestido bonito, cobrindo tudo. Mas quando chega a oculta, no lugar onde as tentações surgem, em particular, essas pessoas não conseguem se segurar e cedem facilmente. Aí que está o perigo. Porque nesses últimos dias, o diabo ele tem colaborado para que isso tenha sucesso. Usando o quê? Usando o sistema eletrônico que está em toda a terra, como por exemplo o canal via internet que a gente tem, que pode servir como bênção, mas pode servir como maldição, se não souber usar. E a gente vê que nesses últimos dias eu estava fazendo uma pergunta
pesquisa diz que as doenças psicossomáticas, que são doenças psicológicas, no final desses séculos, ela estará em alta. E os cientistas médicos já estão estudando e se preparando para atender os viciados em celular, e que agora, com o WhatsApp, eles vão ficar mais viciados ainda. Então a ciência já está se preparando, porque pegou mais do que o Face, porque o Face se usava mais no computador, se bem que no celular também tem, mas o WhatsApp não. A gente anda e vê as pessoas como um Android assim, ó. Eu vi uma mulher hoje, uma jovem hoje, ela dava 2 passos, olhava para frente e foi rápido, a doença pegou rápido. E se você não lutar para vencer esse espírito psicossomático, psicológico, que vai atuar justamente na mente, que é o espírito, que é o lugar em que Deus recebe a adoração, porque o Senhor diz na sua palavra que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então é aí que o diabo quer atacar, é aí que o diabo ele quer, olha, bombardear a mente, o cérebro, o intelecto, o espírito humano do homem, porque o espírito humano ficando doente, ele perde o ânimo, ele perde a alegria, a fé dele desaparece, e aí o homem chega a entrar numa depressão e quem sabe até numa doença irrevogável, podemos dizer assim, sem volta. Então, tenha cuidado, porque o nosso caráter, quando ele é moldado à medida do caráter de Deus, nós estamos na boa. Mas se o nosso caráter não for moldado de acordo com a palavra, nós sofreremos grandes danos. Grandes, não são pequenos não, pequenos. Eu fui fazer um trabalho num lugar, no computador, e eu fiquei bravo. Não falei não, mas dentro de mim eu fiquei bravo, porque a pessoa estava fazendo o meu trabalho ao mesmo tempo jogando. E fazia meu trabalho jogando. Está entendendo? Como é que o diabo, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele usa o quê? Ele usa o sistema eletrônico mesmo agora. Porque ele sabe que todo mundo está tendo acesso. É mais fácil. E aí ele colocou esse WhatsApp aí de uma maneira quase gratuita. Porque tem internet 50 centavos, 70 centavos por dia. Você está ligado o dia todinho, até a meia-noite. É o suficiente para esquecer de Deus. É o suficiente para não ler a Bíblia. É o suficiente para não orar. É o suficiente para não vir à igreja. É o suficiente para pegar uma doença psicossomática, psicológica. Então, amados, vigia. Porque no texto de 1 Pedro, capítulo 5, dessa mesma carta, e 5 e 7, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso, o quê? Adversário. Vosso o quê? Adversário. Você tem alguém que luta dia e noite contra você. Vosso adversário anda em derredor de vós, bramando como o leão, ou seja, imitando coisa boa, né? Como o leão. Leão, só existe um leão verdadeiro, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. E aí ele está bramando como leão, ou seja, é aquele tipo de pessoa que chega perto de você e diz: peraí, não tem nada não, rapaz. A assembleia, ela é muito rígida. Que é isso, rapaz? Use seu celular, use à vontade o WhatsApp. O importante é você ter o seu coração limpo. Como é que eu vou ter? Usando, ou seja, como é que o jovem vai ter o coração limpo? Ele pode até ter o coração limpo e ter lá, está ligado pelo WhatsApp ali, mas chega outro que não está e manda uma mensagem pelo WhatsApp pornográfica. E aí? Ele está lá e recebe do celular dele aquela imagem. Ele nem estava pensando nisso, mas de repente choque em receber aquilo. E aí vem até o nomezinho embaixo, o conselho, né? A recomendação. Observa aí, vê que imagem, te deleita aí. E aí? Esse tipo de amizade não serve para você, porque às vezes a pessoa está no trabalho e o outro não está no trabalho. Como por exemplo, você está aqui agora, mas é possível, você está aqui adorando. É possível que alguém esteja
celular, não duvido nada. Mandando, porque essa pessoa está desocupada, sendo usada pelo inimigo, pelo diabo, enquanto você está aqui, dando lugar para Deus. Então, amados, o caráter de Deus, ele precisa ser moldado em nós. Nós precisamos ter o caráter de Deus. E para ter o caráter de Deus, a gente precisa fugir dessas coisas imundas que o mundo nos oferece e procurar ser o mais santo possível. Isso quer dizer separado. Então, o Senhor, Ele é santo no seu caráter, Ele é santo também na sua forma de falar, na sua forma de agir. Ele é santo em tudo que você imaginar. Deus é santo também nas suas obras, tá? O seu reino também é santo. Tudo que é de Deus é santo. Esse ventilador aqui, ó, é santo. Essa cadeira que você está é santo. Tá? Esta mesa, esse púlpito é santo, e você também deve ser santo. Então, amados, a gente vê que existe vários tipos de pessoas no meio do povo de Deus. A gente vê, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente se lembra de José. Quem foi José? Um menino criado no conhecimento da palavra de Deus, e que depois foi vendido pelos seus irmãos e foi para uma terra estranha. Mas mesmo estando em uma terra estranha, ele não negou o nome do seu Deus. E mesmo sendo tentado naquilo que a sua natureza desejava, ele não cedeu, porque ele tinha um compromisso com Deus. E quem tem um compromisso com Deus não nega ele por nada nessa terra. Porque a pessoa que trai o seu Deus não merece a confiança de mais ninguém. E trair Deus é simplesmente fazer aquilo que Ele não aceita, que Ele já falou para mim e para você que não faça. A gente vê que José foi um exemplo. Ele não cedeu e foi exaltado. Passou pelo sofrimento, passou pela prova e foi fiel até a morte. A gente vê que teve também Davi, um jovem dedicado, trabalhador, obediente, adorador, santificado ali na sua área, na sua vida. E Deus o exaltou no meio de homens bonitos, fortes, no meio de homens até inteligentes, guerreiros, valentes. Mas Deus o exaltou quando ele não tinha, embora Davi era bonito, mas era sartento. Ele tinha sardas, cabelo vermelho, e de acordo com a lei ele era maldito. Ele não podia assumir a condição de rei. Só que o Senhor Deus, Ele não está olhando a tua beleza quando Ele quer te exaltar, não. Ele não está olhando a tua condição social quando Ele quer te exaltar, não. Quando Deus quer exaltar, Ele exalta. E ninguém pede. Então, amado, a gente vê que teve também Sansão. Sansão foi um homem consagrado a Deus, nazireu. Ele recebeu da parte do Senhor uma grande dádiva, o poder do Espírito Santo para vencer ali aquele povo filisteu, para vencer aquele povo que lutava contra o seu povo. Ele recebeu, mas em virtude de dar lugar aos desejos da carne, ele começou a se desviar da santidade que era para oferecer a Deus, e começou a fazer a vontade que vinha na sua mente. E eu me lembro quando Sansão disse assim lá em capítulo 6 de Juízes, ele disse: olha, mãe, eu quero que vocês vão buscar aquela mulher para mim, porque ela agradou os meus olhos. E ela disse: meu filho, não tem mulher no meio do teu povo para que tu vá buscar uma mulher dos incircuncisos? Ele disse: não, eu quero ela porque ela me agradou. Ou seja, eu quero aquela prostituta porque ela me agradou. Prostituição nesses últimos dias tem aumentado. Muitos jovens, muitos homens e mulheres envolvidos em prostituição, e principalmente nesse canal que é chamado também de internet, que facilita as coisas para a pessoa pecar se a pessoa não estiver vigilante. Então a gente vê que Sansão, ele se deixou levar pelo desejo da sua carne. E aí a gente vê lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo.
porque está denegrindo o seu corpo, que não é seu. Porque mais embaixo ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, e que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Que não sois de vós mesmos. Eu não me pertenço, eu não sou meu, eu não tenho nada, você também não. Tudo que a gente tem é emprestado, e a gente vai ter que dar conta. E a gente vê que Sansão se deixou levar. O que aconteceu? Perdeu a santidade, teve seus olhos arrancados e foi envergonhado. E pela misericórdia, Deus ainda o salvou. A gente vê que teve também Daniel, um jovem levado para uma terra estranha, em virtude da desobediência do seu país. Mas ele não era desobediente, e ele foi fiel ao ponto de chegar lá e dizer: eu não quero nada que o rei coma, porque era tudo impuro. E se separou-se, e se santificou-se, e foi fiel. Até o ponto de um dia, depois de mais velho, ele foi lançado na cova do leão, e Deus entrou com ele lá e não houve nenhum dano nele, porque ele não estava na carne. Leão gosta de carne, Daniel não estava na carne, ele estava no Espírito. Aí o leão não podia comer quem está no Espírito, porque ele foi um jovem exemplar, ele foi um jovem fiel, e Deus foi com ele desde a sua mocidade até a sua partida. Então, amado, a gente vê que esse jovem foi o cabeça. A gente vê também que teve uma jovem chamada Rebeca, linda, né? Foi ali escolhida pelo servo de Abraão, Eliezer. Abraão mandou buscar uma noiva para o seu filho, fosse buscar no meio do seu povo, e chega lá, Eliezer faz um teste: olha, Senhor, a moça que eu ver descendo para buscar água, eu vou pedir água a ela. Se ela me der água e der de beber os meus camelos, é essa que o Senhor escolheu para o filho do teu servo Abraão. Abraão simboliza Deus, Eliezer simboliza o Espírito Santo, e Rebeca simboliza a igreja do Senhor. Aí diz a palavra que chega lá, Eliezer faz: dá-me água, e ela se baixa e dá água para ele beber. E o melhor, Rebeca vai e dá água para os camelos de Eliezer. Você sabe quanto é que bebe um camelo só? Um camelo só bebe 120 litros de água de uma vez só. Geralmente ele saía com 10 camelos, que é uma tipologia da vinda de Cristo. Então ele vinha com 10 camelos, que simboliza o número completo, cheio de riquezas para dar. Então imagina, 10 camelos, e tem um porém. Tem um camelo que é dromedário, ele tem 2 bolsas de água, e tem um camelo que tem uma bolsa só. Provavelmente pela distância ele veio com um dromedário que tinha 2 bolsas. Então o camelo, ele passa muito tempo bebendo água, muito tempo, tá? E ele armazena água em toda a parte do seu corpo, na corrente sanguínea, por debaixo da pele, na bolsa, dentro da barriga dele. Ele sai armazenando água no todo o corpo dele, que é para ele andar aproximadamente 270 quilômetros com aquela água que ele bebeu. Por isso que ele tem que beber 120 litros de água de uma vez só. E Rebeca chegou lá e deu água para os camelos todinho. Que menina, ó, abençoada. Essa daí está pronta para servir, né? Essa daí está pronta para se submeter ao marido. Porque nesses últimos dias, irmão, tem jovem que não quer mais casar, quer só ficar. E nesse ficar, eu fiz uma pesquisa, eu conheci que tem um monte de jovem que está com AIDS, está com vírus HIV, que se incuba na pessoa e passa 10 anos escondido. Ela faz até exame, mas não acusa, porque ele passa 10 anos lá. E ela vai até, quem sabe, se ela se casar, vai até passar para o marido, porque ela está vivendo uma vida de ficar. E a gente sabe que no ficar, até no beijo pode se pegar o vírus da AIDS. Vou te explicar por quê. Às vezes você escova os dentes e acontece que tem uma placa lá, e quando você escova, sai sangue. Às vezes acontece isso. Não é toda vez, mas acontece. Já aconteceu comigo. Então, ali tem um vaso sanguíneo delatado. Aí ele escovou os dentes, parece que parou de sangrar, mas ele está delatado. Então, em um beijo daquele de quem fica, que é aqueles beijos que a gente vê na televisão, no repórter, eu vejo das baladas, que tem pessoas que saem só para beijar. Depois desse beijinho, vai chegar o resultado para eles. Infelizmente, temos que dizer que o senhor está contaminado pelo vírus HIV. Então,
Amados, vigia, porque ficar é para prostituta, e você não é prostituta, você é serva do Senhor. Ficar é para quem não tem compromisso com ninguém, é fornicação. É as pessoas que não querem compromisso com o casamento, querem viver a sua vida dissolutamente, agindo conforme o desejo da sua carne, vai para o inferno. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, porque quando Deus fala, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou está para acontecer. E aí Ele traz aqui que é para preparar você e te dar um grande livramento de você viver uma vida miserável lá na frente. Para que você continue sendo sempre santa e santo. Então a gente vê, amados, que Rebeca estava pronta para servir, e ela não queria ficar, ela queria se casar. E se casar é bom, você só vai ter uma coisa na vida quando se casar. Porque o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja, falhei uma adjuntora para que esteja como que diante dele. Então Deus fez a mulher para o homem. A mulher é presente de Deus para o homem. A mulher é uma rosa do jardim de Deus que Ele tirou e está aqui, homem. É Deus, serva por ela. E esses botãozinhos de rosa que estão aqui, vigiem na terra, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não quer perder vocês. E quando Ele traz vocês até um lugar como esse, é para avisar que o mal está bem próximo de te pegar, se você não tiver cuidado. Então, amados, a gente vê que Rebeca, ela deu a ele, e deu também aos seus camelos, e por isso ela foi presenteada, tá? Agrada ao Senhor, serve o Senhor com intensidade, serve o Senhor com amor, tá? Ora a Deus para que Deus, jovem, prepare um esposo para você. Agora peça um esposo que goste da palavra de Deus, que goste de Deus, que seja ali atencioso, que tenha algo de Deus nele. Investiga a vida dele, vai na casa dele, conversa com a mãe, com o pai, investiga, vê primeiro, não só olha não, investiga. A mesma coisa é os homens, jovens, investiga a tua namorada, vai na casa dela, vê se ela lava prato, vê se ela lava roupa, vê se ela já sabe fazer o amarelinho de cada dia, sabe qual é? Vocês conhecem, né? Eu amo aquilo ali. Vê se ela já sabe fazer o amarelinho de cada dia. Vê se ela honra seu pai, sua mãe, vê se ele honra o pai e a mãe, porque se não honrar o pai e a mãe, não vai honrar muito menos você. Eu me lembro de uma jovem que a mãe dela disse: filha, não case com esse homem. Ela disse: eu amo ele. Não case com ele, filha. Eu amo ele, mãe. Quem vai casar com ele é eu, não é a senhora não, eu quero ele. E aí, passou o tempo, a mãe dela chegou para ela e disse: filha, eu sonhei com uma serpente no pé da tua cama. Mas é ilusão da senhora, só fica fono. Esse negócio de Bíblia, só fica aí só tempo atrasado. Aí está na modernidade, tecnologia, século XXI, aí é diferente as coisas. Tá. O inferno continua com o mesmo fogo, né? Mesmo fogo, não mudou nada. Quem muda é a tecnologia. Aí ficou lá, aí foi e casou-se. Quando ela se casou, o que aconteceu? No primeiro dia, ele amarrou ela com a corrente no pé da cama e deu uma surra. E o pai e a mãe, depois de alguns dias de sentir falta dela, teve que ir lá para bater na porta para saber o que tinha acontecido. Por quê? Porque ela não obedeceu, porque ela não atendeu a um conselho de quem é sábio. Porque, ei jovem, você está vendo aqui a gente com cabelo branco? A gente já quebrou muita cara, já quebrou muito. Aí eu pergunto para você: você quer quebrar também a cara? Então aceita o nosso conselho. E o melhor, que o conselho que a gente está dando hoje não é o meu, mas sim o dele, do conselheiro. Então, amados, a santificação é bom. Quando a gente se santifica, a gente tem o Senhor na nossa vida. Ele fala, Ele revela, Ele está sempre conosco ali, cuidando de nós. Me lembro de uma jovem que ela, santa, essa era diferente, essa era santa.
E aí o que aconteceu? Ela foi namorar, estava na igreja e o cara disse: menina, essa menina é um exemplo. Mas ele era do mundo. Aí ele disse: eu quero essa menina. E os amigos saíram: dá para tu não, rapaz, porque aí é santa, aí é da igreja. Ele disse: vamos valer que eu ganho ela? E ele apostou lá, a cerveja lá, a grade de cerveja, uma grade de cerveja. E foi, aceitou Jesus de mentira? Eita! Aceitou Jesus de mentira. E aí ficou lá. E ele tinha condição, né? Foi se aproximando, se envolvendo, colaborando, ajudando, e foi. Aí chegou nela. Aí pediu um namoro, né? Aí ficou visitando a casa dela, aquele negócio todo. Aí ela disse: eu vou orar. Olhar: Senhor, é esse o meu? Aí ela ficou aguardando, o Senhor não disse nada. Passou os meses, e ela sempre orando: Senhor, é esse o meu? E Deus não dizia nada. Deus não dizia nada. E ela disse: Senhor, está chegando o dia de eu casar. Noivou. Ela disse: Senhor, está chegando o dia de eu casar e o Senhor não falou nada para mim. Aí ela entrou em jejum. E quando ela entrou em jejum, ela passou a ver jejum de judeu, que é 24 horas, né? Aí ela viu o jejum. Quando ela viu o jejum, ela ficou um pouco abatida. Ela disse: Senhor, já não aguento mais, fala comigo. E o Senhor falou com ela, no coração dela, disse: tome um copo de leite. E ela esperava outra coisa. Ele tomou o copo de leite, né? Ficou. Chegou o dia do casamento e Deus não falou nada para ela. Vê bem, mas só que quem é santo, quem é de Deus, Deus não desampara não. Chegou o dia do casamento e ela preocupada. E entraram, aquela coisa linda, festa, ele com muito dinheiro mesmo, riquíssimo. E aí casou-se. Entrou no tremendo carro que ele tinha e foram lá para a lua de mel, aquele tremendo apartamento próximo à praia. E foram, quando chegou lá, que subiu lá naquela cobertura, aí eles estão lá na lua de mel. Aí ele vai lá na geladeira e tira lá uma cerveja. E aí ele coloca a cerveja no copo dele e no outro copo. E ela ficou olhando assim, meio estranho. E ela sempre orando a Deus, né? Mas Deus não falou nada. E aí ele botou o copo, chegou para ela e disse: toma. Ela: que é isso? Eu não tomo isso não. Você vai tomar. Não. Deus me livre, eu nunca tomei isso, não vou tomar água não. Você vai tomar. E plim! O bicho caiu na hora. Morreu, foi fulminado. Aí ela ficou virgem, santa e rica para casar com o príncipe que Jesus vai mandar para ela. Por quê? Porque ela é santa. A menina que é santa, a jovem que é santa, o jovem que é santo, ó irmão, só vai crescer. Eu digo para o menino que chega lá na igreja lá, que se converteu, eu digo: olha, você quer aceitar Jesus jovem? Então na boa, vou enriquecer, vou ter uma vida tão maravilhosa na frente, porque eu já aceitei velho, irmão, e estou vivendo uma vida maravilhosa. Jesus me deu uma esposa que está ali, me deu 2 filhas abençoadas, me dá comer lá em casa, tem pão e tem água para comer todo dia. Aleluia! Tem água para beber e pão para comer, e não dá só para mim, não dá para quem chegar também. Eu estou vivendo uma vida de paraíso aqui na terra, uma vez. Entendeu? Então, Deus faz assim por quem se ocupa com o que é dele. Então, amados, eu quero entrar agora na questão do arrebatamento. Eu vou abreviar algumas coisas. Porque o Senhor disse que já está voltando. E essa é a qualidade daqueles que vão ser arrebatados. Se você tiver paciência mais um pouquinho, você vai ouvir algo agora que você não ouviu nunca, eu acredito. Alguns já ouviram, outros não. Mas eu quero falar primeiro sobre a questão das 70 semanas do profeta Daniel. As 70 semanas do profeta Daniel, que a Bíblia fala muito, e algumas pessoas dão estudo sobre isso aí, mas muito pouco se fala na igreja. As 70 semanas de Daniel, 69 das 70 já foram cumpridas. E a 119ª semana de Daniel se cumpriu aqui na terra, quando Jesus, lá em João 12:12, entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Tinha uma porta ali, e aquela porta, por aquela porta eles esperavam que o Messias viesse montado no cavalo branco, cheio de ouro, com um grande exército, para libertar o povo da escravidão. Mas só que olha que entra um homem simples,
montado no jumentinho, sem arma, sem nada, e o povo bem de alma dizendo: glória a Deus, aleluia, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Poxa, isso é o Messias? Não entenderam o mistério, porque as coisas de Deus só entende quem está no Espírito, quem está na carne não entende não. Porque as coisas de Deus, para aqueles que não têm fé, para aqueles que estão na carne, parece loucura, é loucura, mas para aqueles que estão, a Bíblia diz: quem está no Espírito discerne tudo, e por ninguém é discernido. Diz a palavra que quando ele entra ali, cumpre-se o quê? As 69 semanas de Daniel. Quer dizer isso aí, irmão? Das 69, cada semana, biblicamente falando, é 7 anos. Cada semana é quantos anos? 7 anos, diga, 7 anos. 7 anos. Então cumpriu 69 semanas de 7 anos, de Daniel até Cristo, a entrada. Quando Cristo entra, cumpriu-se a profecia de Daniel que haveria de vir o Messias. Tá? Aí parou. Quando Cristo entra ali na porta, o relógio de Deus parou. Dali ele está parado até hoje, porque é 69, mas são 70. 70 semanas. Uma semana é quantos anos? 7 anos. Então, esses 7 anos é o que está faltando no calendário de Deus para se cumprir. Porque 69 já se cumpriu. Agora, escuta lá. Esses 7 anos é os 7 anos da grande tribulação. Esses 7 anos da grande tribulação vai acontecer quando Jesus daqui a pouco voltar, e chegar daqui a pouco, para arrebatar a sua igreja. Diz a palavra que Jesus vem, lá em 1 Tessalonicenses 4 e 15, lá, seguindo essa leitura, ele diz: Jesus vem, fica acima das nuvens, chama os que estão no paraíso, porque todos que morreram em Cristo ainda não se encontraram com Ele, ainda não viram Jesus, não viram, eles estão no paraíso à parte, esperando o dia da ressurreição. Quando a trombeta é soada, Deus chama ele do paraíso, ele desce e vem para o cemitério, seu corpo ressurreto sai da cova, entra ali a alma e o espírito naquele corpo ressurreto, invisível, e na medida que quando ele sai da tumba, ali nós que estamos aqui, no mesmo espaço de tempo, somos levados, tomados. E aí a gente sobe e vai para... e vamos ao encontro do Senhor. Ele está acima das nuvens. Lá é formalizado o casamento da noiva e do noivo. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Jesus. Forma-se o casamento. Acontece o casamento acima das nuvens, lá em cima. Por quê? Não pode ser no céu, porque a Bíblia diz que no céu não se casa, nem se dão em casamento. Depois que a gente se casa com Cristo acima das nuvens, Ele nos leva para a casa do Pai, voando. Quando nós chegarmos perto do portão, cumpre-se o Salmo 24 que diz: abri, ó portais eternos, porque aí vem o Rei da Glória. Alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. Ele vem com a sua noiva, e aí entra, e aí vai entrando nos portais eternos, e ali ficaremos lá por 7 anos. Vai segurando aí, vai segurando. Nesse período de 7 anos, já falei aqui em outra explicação, Deus vai se alegrar conosco, vai nos servir, e em um pequeno momento lá, Ele vai se sentar com cada um de nós, tá? Vai nos chamar, imagina quantos cristãos, a gente vai estar tudo lá. Ele vai se sentar e vai nos ensinar a ser juízes. Porque quando nós caímos lá no Éden, nosso pai Adão caiu, nós perdemos 97% do nosso entendimento. A gente só vive com 3%. Quem trabalha muito é com 5%. Aí fez o computador, esses camaradas que faz coisas de que chama atenção, trabalha com 4,5, 5. Nós trabalhamos com 3, 3,5, 4. Então, nosso entendimento se perdeu. Então, lá no céu, esse entendimento vai ser restituído. Nós vamos ter 100% de entendimento. Esse 100% é para a gente julgar os demônios que nos perturbaram enquanto a gente estava aqui na terra, tá? E para julgar Satanás, que são os seus demônios, e para julgar as nações que não aceitaram a Deus. E o que é que vai acontecer? Estaremos ali. Quando findar os 7 anos, depois dessa aula que Jesus vai dar, Ele vai dizer: vamos descer, minha noiva. Por quê? Aqui na terra vai ter uma imundícia só. E nesse momento, o anticristo já vai estar querendo destruir Israel, que é a nação de Deus. É a nação escolhida por Deus. O diabo tem muito ódio de Israel.
tenta destruir Israel, mas nunca vai destruir, porque a mão de Deus está sobre ela e o guarda de Israel, que é Miguel, está protegendo Israel. E aí diz a palavra que quando tiver todas as nações da terra voltadas para destruir Israel, o Senhor vai vir nas nuvens, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, e todos vão ver um grande claridão. Nesse claridão vão olhar para cima e filmar e vão ver um homem montado no cavalo branco, as suas vestes salpicadas de sangue, porque é o sangue de Cristo que estava na terra, e subiu e manchou as suas vestes, porque ele não vai deixar o seu sangue santo na terra. E aí fica as suas vestes salpicadas de sangue. Diz a palavra que atrás dele vem um grande exército semelhante a essas luzes, fluorescentes assim, brilhando, que somos nós. No corpo glorioso, vestido de vestes brancas, voando atrás dele. E aí o Senhor diz a palavra que ele vai encontrar ali Satanás, o anticristo, a besta fera e todos os exércitos até que ele destruir a sua nação. Aí a Bíblia diz que o Senhor, naquele momento, com o som da sua boca, ele destrói todos os exércitos. Tem mais, ele mata todos os ímpios da terra. Todos os ímpios, todas as pessoas que não aceitaram Jesus, o próprio Jesus vai matar com o sopro da sua boca. E diz a palavra que haverá uma grande carnificina, mas um anjo chamará todas as aves de rapina para comer os corpos daquelas pessoas. E diz a palavra que os judeus passarão 5 meses enterrando o corpo e queimando o corpo, porque vai ser muito corpo na terra. E diz a palavra que naquele momento, quando o Senhor faz essa limpeza na terra, ele estabelece ali o milênio. O que é milênio? É 1000 anos de paz, governado com Cristo e pela sua igreja. Aí eu quero chegar num ponto que Deus me deu para falar para vocês. Por que nós temos que ser santos? Por que nós temos que lutar para dar o melhor de nós? Para não cair nessas tentações que o diabo está patrocinando para que o povo de Deus, o jovem de Deus, se desvie. Por quê? Porque existirá no milênio 2 tipos de corpo. Vai existir o corpo glorificado, que é os que vieram com Cristo, e vai existir o corpo que não é glorificado. Seria igual a esse. Por quê? Os que foram com Cristo terão seu corpo transformado, mas os que ficaram não terão seu corpo transformado. O que vai acontecer? Deixa eu explicar melhor. Diz a palavra que ele estabelecerá um milênio. No milênio, vai se poder ainda ter filho, mas só quem ficou na terra. A pessoa que ficou, que não foi arrebatada. Aí se aguentar e passar pela grande tribulação, a Bíblia diz que é pouquíssima pessoa. Pouquíssimo. Que vai ser salvo. Porque a grande tribulação vai ser tão terrível, que a Bíblia diz que os homens, eles procurarão a morte, e a morte fugirá deles. A pessoa vai querer se matar e não vai conseguir. Vê que coisa triste. Vai sair uns demônios que eles vão picar os homens de tal maneira que os homens vão sentir uma dor enorme, semelhante à picada de um escorpião. A água vai ser escassa, as estrelas vão cair na terra, a grande tribulação será terrível, e poucos crentes que ficaram, por ser desobedientes, vão resistir. Por quê? Uma parte deles vão morrer, torturados. Outros vão negar o nome do Senhor, porque não vão aguentar a dor e vão aderir ao chip, ao sistema da besta, e aí não tem como escapar. Quando Jesus voltar, vai para o inferno. Então, baseando-se nisso, a gente vê que quando Jesus voltar para estabelecer o milênio, poucas pessoas vão estar na terra, nesse mesmo corpo que a gente está, e a gente volta no glorioso. Então ali ele vai estabelecer o milênio, e os judeus pregarão a palavra de Deus em toda a terra, e cumpre-se aquela profecia que está lá em Joel: e haverá de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então naquele tempo do milênio, todas as pessoas terão o Espírito Santo dentro dela. Ele operará tremendamente. Então, amado, veja bem o que está acontecendo. Depois desse período de 1000 anos, porque a Bíblia diz que ainda morrerá pessoas de maldição. Por quê? A Bíblia diz que lá em Isaías 65, se não me falha a memória, diz que um jovem morrerá de 100 anos, porque a estatística de vida é de 1000 anos. A pessoa vai viver 1000 anos. Então diz a palavra que as pessoas viverão 1000 anos, e quem morrer de 100 anos é maldição, é desobediência. E todos que ficarem na terra irão para Israel adorar o Senhor lá. Olha, irmão, Cristo está lá governando da Nova Jerusalém, que vai ficar acima da Jerusalém terrestre. É uma Nova Jerusalém, a cidade santa do Senhor, que brilha mais do que o sol. E dali, junto com o Senhor da terra, nós estaremos governando ele, eu e tu. A gente vai chegar assim para quem ficou. Tu falou para a pessoa: ei, rapaz, cuida da tua santidade, deixa a minha vida.
Não tem nada a ver com a minha vida. Faz um tempo que eu faço o meu. E aí? Aí chega o arrebatamento, você sobe. Aí o outro que ficou, quando chegar aquela hora, que já ele for salvo e a gente voltou, o que é que vai acontecer? Olha pra cá. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a gente que veio no arrebatamento, que veio no corpo glorificado, vai mandar em quem ficou. Aí quem mais fez, quem mais pregou o evangelho, quem foi mais bem sucedido na obra do Senhor, vai ter patente. O que é patente? Vai ser. Eu tenho que falar nessa linguagem: um sargento, um coronel, um tenente, um cabo, vai mandar. Nós mandaremos e todo mundo tem que nos obedecer, porque será um momento de paz, ninguém pode desobedecer. Então, amado, isso aí vai acontecendo no período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, nascem muitas pessoas ainda nesse período. Depois de 1000 anos, o Senhor vai mandar soltar Satanás do abismo. Para que soltar Satanás que está preso? Para Satanás tentar pela última vez. Tentar quem? Tentar os que nasceram no milênio. Por quê? Porque os que nasceram no milênio não conheceram tentação e servem ao Senhor porque só tem o Senhor. E aí Deus quer provar se eles querem servir ao Senhor mesmo ou não. Aí soltará Satanás, diz a palavra que Satanás virá e ainda tentará uma grande quantidade de pessoas que estão no milênio. A vantagem é essa: